Se você chegou até esse vídeo agora, existe algo que você precisa entender com muita clareza. Não é coincidência. Não é só mais um vídeo aparecendo para você. Existe um momento específico na vida em que Deus começa a chamar a sua atenção de formas diferentes. E esse pode ser exatamente esse momento para você. Talvez você esteja cansado de tentar, cansado de ver as contas chegando, cansado de sentir que o dinheiro nunca é suficiente. Você faz o que pode, corre atrás, se esforça, mas parece que existe algo travando, como se houvesse uma barreira invisível impedindo sua vida financeira de avançar. E no fundo, você sente isso. Não é só falta de dinheiro, é algo mais profundo. Agora pensa comigo. Quantas vezes você já orou pedindo ajuda financeira e nada aconteceu do jeito que você esperava? Quantas vezes você pediu uma porta, uma oportunidade, um alívio e tudo continuou igual? Isso gera dúvida, gera frustração e muitas vezes faz você pensar se Deus realmente está ouvindo. Mas existe algo que quase ninguém te explica. Existe uma forma de se posicionar espiritualmente que muda tudo. Existe um momento em que o céu começa a se mover a seu favor, mesmo que você ainda não esteja vendo nada no natural. E quando isso acontece, a mudança começa primeiro dentro de você, depois ao seu redor. Hoje não é sobre pedir dinheiro. Hoje é sobre destravar algo que está impedindo o fluxo de provisão na sua vida. Hoje é sobre se alinhar com algo maior. E se você ficar até o final, você não vai apenas ouvir uma oração. Você vai entrar em um momento real de transformação, onde algo pode começar a mudar ainda hoje. Fica comigo, porque o que você vai ouvir agora pode ser o início de uma virada na sua vida financeira. Digite 1 para escrever o próximo tópico ou envie as alterações que deseja. 1. Topidos de 3.500 caracteres, o sinal invisível de que sua vida financeira está prestes a mudar. Existe um momento na vida em que as coisas ainda não mudaram por fora, mas algo já começou a se mover por dentro. E a maioria das pessoas não percebe esse momento. Elas continuam olhando apenas para o que falta, para o que dói, para o que não está funcionando. Mas quem entende os sinais espirituais sabe que antes de toda mudança visível, existe um alinhamento invisível acontecendo. Talvez você tenha sentido algo diferente ultimamente, uma inquietação que não sabe explicar, uma vontade de mudar de vida que ficou mais forte, pensamentos sobre oportunidades, ideias que surgem do nada, um incômodo com a situação atual que antes você aceitava. Isso não é por acaso, isso pode ser o começo de uma virada, porque quando Deus começa a agir na vida financeira de alguém, Ele não começa pelo dinheiro, Ele começa pela mente, pela percepção, pela forma de enxergar. Ele começa a tirar você do estado de conformismo e coloca dentro de você uma sensação de que algo precisa mudar agora. E essa sensação, muitas vezes, é confundida com ansiedade, mas, na verdade, é um chamado. E tem mais. Muitas pessoas só acreditam quando veem o dinheiro chegando, mas os sinais começam muito antes disso. Começam quando você passa a perceber coisas que antes ignorava. Começam quando você começa a questionar hábitos, ambientes e até pessoas que não estão alinhadas com o nível de vida que você deseja viver. Isso é forte, porque significa que o processo já começou, mesmo que você ainda não tenha visto resultado financeiro. Existe um movimento acontecendo nos bastidores da sua vida, e ele começa ajustando aquilo que ninguém vê. Seu pensamento, sua fé, sua postura. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. E se o que você está vivendo hoje não for um atraso, mas uma preparação? E se esse incômodo que você sente for exatamente o sinal de que você não nasceu para viver limitado, apertado, preso a uma realidade que não representa o que Deus tem para você?
Entenda isso com clareza. Deus não trabalha apenas entregando resultados. Ele trabalha preparando você para sustentar aquilo que vai chegar. Porque não adianta receber algo grande com uma mentalidade pequena. Primeiro, ele ajusta o interior, depois libera o exterior. E é por isso que esse momento é tão importante. Porque a maioria das pessoas perde essa fase. Elas ignoram os sinais, continuam vivendo do mesmo jeito e acabam atrasando aquilo que poderia acontecer mais rápido. Mas você está aqui e isso já mostra que existe algo diferente acontecendo. Existe uma sensibilidade sendo despertada. Existe uma abertura que não existia antes. E se você prestar atenção, você vai perceber que esse vídeo não chegou até você por acaso. Existe um propósito nisso, existe um direcionamento. E pode ser que hoje seja exatamente o dia em que você começa a enxergar o que antes estava invisível. Digite 1 para escrever o próximo tópico ou envie as alterações que deseja. 1. Por que algumas orações não geram resultado financeiro? Agora você precisa encarar uma verdade que quase ninguém tem coragem de dizer. Nem toda oração gera resultado. E não é porque Deus não ouve. Não é porque Ele não se importa. E muito menos porque você não tem fé suficiente como muitos falam. Existe algo mais profundo acontecendo. Muitas pessoas oram com palavras certas, mas com posicionamento errado. Pedem mudança, mas continuam presas aos mesmos pensamentos. Pedem portas abertas, mas continuam tomando decisões que fecham caminhos. Pedem provisão, mas vivem alimentando medo, escassez e dúvida todos os dias. E isso cria um conflito invisível. Porque a oração sobe, mas o ambiente interno não sustenta aquilo que foi pedido. É como alguém que pede crescimento, mas continua pensando pequeno. Pede oportunidade, mas age com medo. Pede abundância, mas acredita no fundo que nunca vai dar certo. Entenda isso com clareza. Deus responde orações, mas Ele também respeita princípios. E um dos maiores princípios espirituais é o alinhamento. Quando o que você pede não está alinhado com o que você acredita, com o que você sente e com o que você pratica, o fluxo não acontece. E talvez seja por isso que você já orou tantas vezes e não viu mudança. Não porque a oração foi ignorada, mas porque algo dentro de você ainda não estava pronto para receber. Isso não é condenação, isso é direção. É Deus mostrando que existe um ajuste necessário antes da liberação. Outro ponto que poucos falam é a intenção. Muitas pessoas oram apenas para sair da dor, mas não para viver um propósito. Querem dinheiro apenas para aliviar pressão, pagar contas, resolver problemas imediatos. Mas Deus não trabalha só para apagar incêndios. Ele trabalha para estabelecer um novo nível de vida. E quando a intenção está limitada apenas ao alívio momentâneo, a oração perde força. Porque falta visão, falta clareza, falta propósito. E sem isso, a pessoa até pode receber algo, mas não sustenta, e tudo volta ao mesmo lugar. Agora presta atenção nisso. Existe uma diferença muito grande entre pedir ajuda e se posicionar para viver uma transformação. Quem apenas pede, continua dependente. Quem se posiciona, começa a acessar algo novo. E é aqui que muita gente trava. Porque orar exige mais do que palavras, exige verdade, exige entrega, exige disposição para mudar aquilo que precisa ser mudado, mesmo que seja desconfortável. Mas a boa notícia é que quando você entende isso, tudo muda. Porque você para de orar no automático e começa a orar com consciência. Você para de repetir frases e começa a se alinhar de verdade. E quando esse alinhamento acontece, o resultado deixa de ser uma possibilidade e começa a se tornar inevitável. Digite 1 para escrever o próximo tópico ou envie as alterações que deseja. 1. A diferença entre pedir dinheiro e ativar provisão divina.
Existe um ponto que muda completamente a forma como você enxerga sua vida financeira. E quando você entende isso, tudo começa a fazer sentido. Porque até hoje, talvez você tenha focado em pedir dinheiro, mais entrada, mais oportunidades. Mas existe algo muito mais profundo do que isso. Pedir dinheiro é focar no efeito. Ativar provisão é acessar a fonte. E enquanto você estiver olhando apenas para o efeito, você sempre vai viver dependendo de algo externo, instável, passageiro. Hoje entra, amanhã sai. Hoje melhora, amanhã aperta de novo. É um ciclo que nunca se sustenta. Mas quando você começa a entender provisão divina, você sai desse ciclo. Porque provisão não é apenas dinheiro. Provisão é direção, é sabedoria, é oportunidade no tempo certo, é favor inesperado, é porta que se abre sem explicação lógica. É um fluxo que não depende só do seu esforço, mas de um alinhamento com algo maior. E aqui está o ponto que poucos percebem. Deus não é limitado a te dar dinheiro. Ele é a própria fonte de tudo que pode gerar dinheiro. E quando você se conecta com a fonte, você não precisa correr atrás desesperadamente de resultados. Os resultados começam a te encontrar. Agora pensa nisso com sinceridade. Quantas vezes você focou apenas em pagar contas, resolver problemas, sair do aperto? Isso prende sua mente no curto prazo. Isso mantém você em modo de sobrevivência. E quem vive em sobrevivência não consegue enxergar expansão. Provisão divina não opera na sobrevivência. Ela opera na consciência de que existe mais disponível, de que existe um caminho sendo preparado, mesmo que você ainda não esteja vendo. E isso muda sua postura. Você deixa de agir com desespero e começa a agir com direção. E quando essa mudança acontece, até suas decisões começam a ser diferentes. Você começa a perceber oportunidades que antes passavam despercebidas. Começa a evitar erros que antes pareciam inevitáveis. Começa a sentir uma clareza que não vinha de você, mas de algo sendo guiado dentro de você. Isso é provisão. Não é só receber, é ser conduzido. Não é só ganhar, é saber como manter, multiplicar e avançar. E a oração que você vai fazer hoje não é para simplesmente pedir dinheiro. É para ativar esse fluxo, é para sair de uma mentalidade limitada e entrar em um posicionamento onde você se conecta com a fonte, porque quando a fonte é liberada, o recurso se torna consequência. Digite 1 para escrever o próximo tópico ou envie as alterações que deseja. 1. O bloqueio emocional que afasta milagres financeiros. Existe algo que muita gente ignora, mas que tem um impacto direto na sua vida financeira. Não é falta de oportunidade, não é apenas o ambiente, não é só o quanto você trabalha. Existe um bloqueio emocional que, se não for quebrado, impede qualquer milagre de se sustentar na sua vida. E esse bloqueio não aparece de forma óbvia. Ele se esconde em pensamentos repetitivos, em sentimentos silenciosos, em crenças que você foi carregando ao longo do tempo sem perceber. Medo de não dar certo, medo de perder o pouco que tem, sensação de que dinheiro sempre vai ser difícil, de que prosperidade é para outros, mas não para você. Agora para e pensa com sinceridade. Como você se sente quando fala de dinheiro? Existe paz ou existe tensão? Existe confiança ou existe preocupação? Porque essa resposta revela muito mais do que você imagina. Revela o ambiente interno que você está criando todos os dias. E aqui está o ponto mais forte. O que você sente de forma constante acaba moldando sua realidade. Não porque é mágica, mas porque isso influencia suas decisões, suas atitudes e até as oportunidades que você enxerga ou ignora. Uma pessoa que carrega medo constante dificilmente arrisca quando precisa. Uma pessoa que acredita que nunca vai dar certo inconscientemente sabota as chances que aparecem.
Uma pessoa que vive em culpa, achando que não merece prosperar, cria barreiras invisíveis que bloqueiam qualquer avanço. Isso não é sobre condenação, é sobre consciência. Porque enquanto você não identifica esse bloqueio, você continua tentando resolver do lado de fora aquilo que está sendo travado do lado de dentro. E talvez seja por isso que você já tentou várias coisas e não viu resultado consistente. Porque o padrão emocional continua o mesmo. E enquanto o padrão não muda, o resultado também não muda. Mas existe uma saída. Quando você começa a reconhecer esses sentimentos, você começa a quebrar o ciclo. Quando você traz isso para a consciência, você tira o controle automático que isso tinha sobre você. E é exatamente aqui que a oração ganha força. Porque ela não é só um pedido, ela é um momento de transformação interna. É o momento em que você começa a liberar medo, soltar culpa, alinhar sua mente com algo maior. Porque não adianta pedir abundância carregando escassez por dentro. Não adianta desejar crescimento mantendo pensamentos que te puxam para trás. Hoje, antes de qualquer mudança financeira, existe uma mudança emocional acontecendo. E se você permitir, esse pode ser o ponto onde tudo começa a destravar de verdade. Digite 1 para escrever o próximo tópico ou envie as alterações que deseja. 1. O momento exato em que Deus começa a agir nas finanças. Existe um momento específico em que tudo começa a mudar, mesmo que ainda não exista nenhum sinal visível. E esse é o momento que a maioria das pessoas não reconhece, porque elas esperam ver primeiro para depois acreditar, mas no espiritual funciona ao contrário. Primeiro acontece no invisível, depois se manifesta no natural. O agir de Deus nas finanças não começa quando o dinheiro chega. Começa quando você se posiciona de forma diferente. Começa quando algo dentro de você se alinha, quando sua mente sai do caos e entra em direção, quando sua fé deixa de ser uma tentativa e passa a ser uma convicção. E isso pode estar acontecendo agora, enquanto você escuta. Pode ser que você ainda não tenha visto nenhuma mudança concreta, mas já existe uma movimentação acontecendo. Um ajuste interno, uma clareza surgindo, uma percepção diferente da realidade que você vivia até aqui. Agora presta atenção nisso. Deus não entra na sua vida financeira apenas para resolver um problema momentâneo. Ele entra para estabelecer um novo padrão. E esse padrão começa quando você para de reagir à escassez e começa a responder com consciência, com fé e com direção. O momento exato do agir não é marcado por um acontecimento externo, mas por uma decisão interna. É quando você decide não aceitar mais viver preso ao mesmo ciclo. É quando você entende que existe mais disponível e escolhe se alinhar com isso. E a partir desse momento, coisas começam a mudar de forma silenciosa. Ideias começam a surgir com mais clareza. Caminhos que antes pareciam fechados começam a mostrar possibilidades. Pessoas certas começam a aparecer. Situações começam a se encaixar de formas que você não consegue explicar. Isso não acontece por acaso. É resposta. É consequência de um alinhamento que foi ativado. E quanto mais você sustenta esse posicionamento, mais o movimento se intensifica. Muitas pessoas perdem esse momento porque continuam presas à necessidade de prova imediata. Elas querem ver algo grande acontecendo para acreditar que Deus está agindo. Mas quem entende o processo sabe que os maiores milagres começam de forma silenciosa. E talvez esse seja o seu momento. Não quando tudo já mudou, mas exatamente agora, no ponto onde a mudança começou. E se você reconhecer isso, se você se posicionar com consciência, você vai perceber que não está mais parado. Você já entrou em um novo ciclo. E a oração que vem a seguir não é para iniciar algo, é para fortalecer aquilo que já começou. Digite 1 para escrever o próximo tópico ou envie as alterações que deseja.
Como reconhecer quando você está alinhado com a prosperidade. Existe uma diferença clara entre quem está apenas desejando prosperar e quem já começou a se alinhar com ela. E essa diferença não aparece primeiro no dinheiro, aparece na forma como a pessoa pensa, decide e reage diante da vida. Quando você está desalinhado, tudo parece pesado. Qualquer decisão gera dúvida, qualquer oportunidade parece arriscada demais. Existe uma sensação constante de incerteza, como se você estivesse sempre tentando, mas nunca avançando de verdade. É um ciclo de esforço sem direção. Mas quando o alinhamento começa, algo muda dentro de você. Não é euforia, não é ilusão, é clareza. Você começa a perceber que não precisa mais agir no desespero. Suas decisões ficam mais firmes. Você para de correr atrás de qualquer coisa e começa a selecionar melhor onde coloca sua energia. E isso é um sinal forte, porque prosperidade não começa no que você recebe, começa no que você aceita, começa no padrão que você decide viver. Quando você se alinha, você naturalmente começa a rejeitar aquilo que não combina mais com o nível que você está construindo. Outro sinal claro é a forma como você lida com o tempo. Antes, tudo parecia urgente, tudo precisava acontecer agora, mas no alinhamento, você entende o tempo como parte do processo. Você age com consistência, sem ansiedade, sabendo que existe um movimento sendo construído, e isso não te deixa parado. Pelo contrário, te deixa mais estratégico. Você começa a agir com intenção. Cada escolha passa a ter propósito. Cada passo tem direção. E isso gera um efeito que muita gente não entende. As coisas começam a fluir com menos resistência. Não porque ficou fácil, mas porque você deixou de lutar contra o processo. Você entrou nele. E tem mais um ponto importante. Quando você está alinhado, você começa a perceber oportunidades onde antes só via problemas. Situações que antes pareciam obstáculos começam a se revelar como caminhos. Isso não é sorte, é percepção ajustada. Agora se pergunta com sinceridade: você ainda está reagindo à escassez ou já começou a responder com consciência? Você ainda toma decisões baseadas no medo ou já consegue agir com direção? Porque reconhecer isso é fundamental. O alinhamento não é um evento, é um estado. E quanto mais você permanece nesse estado, mais natural se torna avançar. E é exatamente esse estado que precisa ser fortalecido antes da oração. Porque o que você está prestes a fazer não é apenas pedir, é confirmar um posicionamento que já começou dentro de você. Digite 1 para escrever o próximo tópico ou envie as alterações que deseja. O princípio espiritual que abre caminhos onde não existem. Existe um princípio que muda completamente a forma como você enxerga a realidade. Um princípio que não depende de circunstâncias, não depende do cenário, não depende do quanto você tem hoje. É um princípio que atua justamente quando parece que não existe saída. A maioria das pessoas espera ver um caminho para começar a agir. Elas analisam, calculam, observam o que está ao redor e, se não enxergam uma possibilidade clara, simplesmente param. Mas esse não é o princípio que abre caminhos. Isso é reação ao que já existe. O princípio espiritual funciona de outra forma. Ele se manifesta quando você decide avançar, mesmo sem todas as garantias. Não é agir sem pensar, é agir com convicção, mesmo quando o cenário ainda não confirma. É sair da dependência do visível e começar a responder ao que você sabe internamente que precisa ser feito. E é exatamente aqui que muitos travam, porque esperar certeza total parece mais seguro. Mas essa espera, na maioria das vezes, mantém você no mesmo lugar, porque os caminhos que mudam a vida não aparecem prontos. Eles se revelam no movimento. Quando você entende isso, sua postura muda. Você para de procurar segurança em tudo e começa a desenvolver confiança no processo.
Você começa a perceber que pequenas decisões, quando alinhadas, começam a gerar aberturas inesperadas. E essas aberturas não vêm de forma óbvia. Às vezes vêm como uma ideia simples, uma conversa, uma oportunidade que antes você ignoraria. Mas agora, com a percepção ajustada, você reconhece. E quando você responde a isso, o caminho começa a se formar. Esse é o princípio. Caminhos não são apenas encontrados, eles são construídos a partir de posicionamento. E esse posicionamento ativa algo que vai além do seu controle. Situações começam a se encaixar, conexões começam a acontecer, portas começam a se abrir de formas que você não conseguiria prever. Agora, entende isso com clareza. Não é que não existam caminhos para você. É que talvez você esteja esperando ver tudo antes de dar o primeiro passo, e isso te mantém parado. Mas quando você decide agir com base em direção e não apenas em evidência, algo muda. Você entra em um fluxo onde o próximo passo se revela à medida que você avança. E isso não é teoria, isso é prática espiritual aplicada à vida. É o que separa quem fica esperando de quem começa a viver transformação real. E a oração que você está prestes a fazer vai fortalecer exatamente isso dentro de você. Não para você esperar um caminho, mas para você se tornar alguém que ativa caminhos. Digite 1 para escrever o próximo tópico, ou envie as alterações que deseja. 1. A preparação interna para receber milagres imediatos. Antes de qualquer mudança acontecer por fora, existe um ajuste que precisa acontecer por dentro, e a maioria das pessoas ignora isso. Elas querem o milagre, querem a resposta, querem o resultado imediato, mas não param para preparar o ambiente interno onde esse milagre precisa chegar. Porque pensa comigo, de que adianta receber algo novo se você continua com a mesma mentalidade que te manteve preso até aqui? De que adianta uma porta se abrir se você ainda carrega medo de entrar? De que adianta uma oportunidade surgir se você não se sente capaz de sustentar? É por isso que a preparação é essencial. E essa preparação não é complicada, mas exige consciência. É o momento em que você desacelera, silencia o excesso de pensamentos e começa a se posicionar de forma intencional. Agora faz isso comigo enquanto você escuta. Respira mais profundo. Não de forma automática, mas com presença. Percebe o ambiente ao seu redor, mas principalmente percebe o que está acontecendo dentro de você. Porque é aí que começa a mudança. Você não está aqui apenas para ouvir palavras. Você está aqui para entrar em um estado diferente. Um estado onde o medo perde força, onde a ansiedade diminui, onde a sua mente deixa de correr em todas as direções e começa a focar. E quando esse foco acontece, algo muito importante é ativado. Você se torna receptivo. E isso é algo que poucas pessoas desenvolvem. A maioria vive em constante tensão, sempre esperando o pior, sempre antecipando problemas. E nesse estado, mesmo que algo bom tente chegar, encontra resistência. Mas quando você se prepara, quando você escolhe estar presente, você começa a abrir espaço. Espaço para novas ideias, para novas direções, para algo que ainda não fazia parte da sua realidade. E não é sobre negar a sua situação atual. É sobre não permitir que ela defina o seu próximo passo. É sobre criar dentro de você um ambiente onde a mudança pode acontecer sem ser bloqueada pelos mesmos padrões de sempre. Agora presta atenção. Esse momento é mais importante do que parece. Porque a oração que vem a seguir não vai agir apenas no que você fala, mas no estado em que você está enquanto fala. Se sua mente estiver dispersa, o impacto diminui. Se você estiver presente, consciente, alinhado, o efeito é completamente diferente. Então, antes de continuar, se permite entrar nesse estado. Deixa de lado por alguns instantes tudo que está lá fora e foca aqui.
Foca no que está sendo construído dentro de você agora. Porque quando o interior se ajusta, o exterior começa a responder. Digite 1 para escrever o próximo tópico ou envie as alterações que deseja. 1. A chave espiritual que transforma escassez em abundância. Existe uma chave que separa quem vive preso à escassez de quem começa a experimentar abundância. E essa chave não está no quanto você ganha, não está no que você possui hoje, nem nas condições ao seu redor. Ela está na forma como você se posiciona internamente diante daquilo que ainda não chegou. A escassez não começa na falta de dinheiro. Ela começa na forma como você interpreta a realidade. Quando tudo ao seu redor te faz acreditar que sempre vai ser difícil, que nunca vai ser suficiente, que você precisa lutar o tempo todo apenas para sobreviver, sua mente entra em um padrão. E esse padrão começa a guiar suas decisões sem que você perceba. Você passa a agir para evitar perder, em vez de agir para crescer. Passa a escolher o seguro em vez do estratégico. Passa a pensar no curto prazo porque acredita que não existe longo prazo para você. Isso mantém o ciclo, mas existe uma mudança que transforma tudo. Quando você começa a enxergar além do que está visível, quando você entende que a sua realidade atual não define o seu destino, algo se rompe. Você para de reagir à escassez e começa a responder com consciência de abundância. E isso não é sobre negar dificuldades, é sobre não permitir que elas determinem sua identidade. É sobre entender que você pode estar em um momento de limitação, sem ser uma pessoa limitada. Essa chave espiritual é ativada quando você decide confiar mesmo sem provas concretas. Quando você escolhe acreditar que existe um caminho sendo preparado, mesmo que ainda não esteja claro. Quando você começa a agir com base nessa convicção e não apenas no que os seus olhos conseguem ver. E é nesse ponto que algo poderoso acontece. Suas escolhas mudam, sua postura muda, sua energia muda. E como consequência, os resultados começam a seguir esse novo padrão. Você começa a perceber que oportunidades que antes passavam despercebidas agora fazem sentido. Que decisões que antes geravam medo, agora geram avanço. Que situações que pareciam travadas começam a apresentar movimento. Isso é a abundância começando a se manifestar. Não como um evento isolado, mas como um fluxo contínuo que vai se fortalecendo à medida que você sustenta esse posicionamento. Agora entende isso com profundidade. A mudança não acontece quando o dinheiro chega. A mudança acontece quando você deixa de pensar como alguém preso e começa a agir como alguém que já entrou em um novo nível. E a oração que você vai fazer daqui a pouco não é apenas um pedido, é uma ativação dessa chave. É o momento em que você decide sair de um padrão antigo e abrir espaço para algo completamente diferente. Porque quando essa chave gira, o que antes parecia impossível começa a se tornar acessível. Digite 1 para escrever o próximo tópico ou envie as alterações que deseja. 1. O ponto de quebra que muda sua história financeira. Existe um ponto na vida que não pode ser ignorado. Um ponto em que continuar do mesmo jeito começa a doer mais do que mudar. E é exatamente nesse ponto que a transformação se torna possível. Porque até então, você tolerava, você se adaptava, você seguia empurrando a situação. Mas chega um momento em que isso não se sustenta mais. Esse é o ponto de quebra. Não é quando tudo já mudou, é quando você decide que não aceita mais permanecer igual. É quando você olha para a sua realidade e entende com clareza que existe algo que precisa ser interrompido. Um padrão, uma mentalidade, uma forma de agir que já provou que não funciona. E esse momento não é confortável. Ele vem acompanhado de incômodo, de questionamento, de uma sensação de que algo precisa acontecer agora.
mas ao mesmo tempo, ele carrega um potencial enorme. Porque é nesse ponto que você ganha força para tomar decisões que antes você evitava. Muitas pessoas fogem desse momento. Elas tentam aliviar o desconforto com distrações, com justificativas, com esperança de que as coisas mudem sozinhas. Mas quem vive transformação de verdade faz o oposto. Enfrenta o ponto de quebra com consciência e usa isso como combustível para mudar. Agora presta atenção nisso. A sua história financeira não muda apenas quando entra mais dinheiro. Ela muda quando você quebra o ciclo que te manteve no mesmo lugar até aqui. E esse ciclo não é só externo, ele é interno. Está nas escolhas repetidas, nas atitudes automáticas, nas decisões que você toma sem perceber. E quando você decide quebrar isso, algo se reposiciona. Você deixa de ser alguém que reage e passa a ser alguém que decide. Você sai do automático e entra no controle. E isso muda tudo. Esse ponto de quebra pode estar acontecendo agora. Talvez você já esteja cansado do mesmo resultado, da mesma pressão, da mesma sensação de estar sempre correndo atrás e nunca chegando. E esse cansaço não é fraqueza. É um sinal de que você está pronto para mudar, porque só muda de verdade quem não aceita mais continuar igual. E a partir desse momento, suas decisões começam a ter mais peso. Você começa a agir com mais intenção. Começa a cortar o que não agrega. Começa a focar no que realmente pode te levar para frente. E quando esse movimento interno acontece, o externo começa a responder. Não imediatamente, não de forma mágica, mas de forma consistente. Porque você saiu de um padrão que te prendia e entrou em um processo que te move. E é exatamente isso que a oração vai reforçar. Não é apenas um pedido por mudança, é uma confirmação de que você já chegou no ponto onde a mudança se tornou inevitável. Digite 1 para escrever o próximo tópico ou envie as alterações que deseja. Uma oração que ativa movimentos invisíveis a seu favor. Agora você precisa entender o que realmente acontece quando uma oração é feita com consciência, presença e alinhamento. Porque não se trata apenas de palavras sendo ditas. Existe um movimento que começa no momento em que você se posiciona de verdade. A maioria das pessoas ora esperando sentir algo forte, esperando um sinal imediato, esperando uma resposta visível. Mas os movimentos mais poderosos não começam no que você sente. Começam no que é ativado no invisível. E esse é o ponto que muda tudo. Quando você ora com intenção, algo começa a se reorganizar. Não necessariamente ao seu redor de forma instantânea, mas nos bastidores da sua vida. Situações começam a ser ajustadas, caminhos começam a ser preparados, conexões começam a se formar sem que você perceba naquele momento. E isso exige um tipo de fé diferente. Não uma fé baseada no que você vê, mas uma fé baseada no que você sabe. Saber que algo já começou, mesmo sem evidência imediata. Saber que sua postura abriu uma porta que antes estava fechada. Agora pensa nisso. Quantas vezes você desistiu cedo demais? Quantas vezes você orou e, por não ver mudança rápida, voltou ao mesmo padrão de pensamento, à mesma dúvida, à mesma insegurança? E, sem perceber, você interrompeu o processo que já tinha sido iniciado. Porque o movimento invisível precisa de continuidade. Ele precisa ser sustentado por uma mente alinhada, por uma postura firme, por uma decisão de não voltar ao estado anterior. E é aqui que muita gente perde o resultado que já estava sendo construído. Mas quando você entende isso, sua forma de orar muda. Você deixa de tratar a oração como uma tentativa e passa a tratar como um início, um ponto de ativação. Um momento em que você decide alinhar tudo dentro de você para que o externo comece a responder. E isso gera um efeito poderoso, porque você não sai da oração esperando, você sai da oração sabendo
sabendo que algo já foi liberado, que algo já começou, que algo já está em movimento. E esse estado muda a forma como você vive depois. Suas ações ficam mais firmes, suas decisões mais claras, sua mente menos confusa. E isso cria um ambiente onde o que foi ativado pode se manifestar com mais facilidade. Agora você está pronto, porque a oração que você vai fazer não é apenas para pedir, é para ativar. É para dar início a um movimento que não depende apenas do que você vê, mas do que já começou a acontecer. E quando esse movimento começa, nada permanece exatamente como antes. Digite 1 para escrever o próximo tópico ou envie as alterações que deseja. O que acontece no mundo espiritual enquanto você ora, existe uma dimensão que você não vê, mas que reage diretamente à forma como você se posiciona. E quando você ora com consciência, algo começa a acontecer nesse lugar invisível que sustenta tudo que depois se manifesta na sua vida. Enquanto você está aqui ouvindo e se preparando, existe um ambiente sendo formado. Não é apenas sobre você repetir palavras. É sobre você entrar em um estado onde sua mente, sua intenção e sua fé começam a agir em conjunto. E quando isso acontece, uma movimentação real começa. O que antes estava travado começa a ser confrontado. O que antes estava desalinhado começa a ser ajustado. Situações que pareciam fixas começam a perder força. Porque a oração não atua apenas no que você pede, ela atua na estrutura que sustenta a sua realidade. Muita gente imagina que orar é falar e esperar. Mas, na verdade, orar é se posicionar e permitir que algo maior entre em ação. E esse agir não acontece de forma aleatória. Ele segue um fluxo. Primeiro organiza o interno, depois começa a refletir no externo. E enquanto isso acontece, existem resistências sendo quebradas. Pensamentos limitantes começam a perder intensidade. Medos que te paralisavam começam a enfraquecer. E isso abre espaço para novas respostas, novas decisões e novas atitudes. Agora entende isso com profundidade. Não é só o mundo ao seu redor que precisa mudar, é a forma como você responde a esse mundo. E essa resposta começa a ser transformada exatamente nesse momento de oração. E tem algo que poucos percebem. Quando você ora de verdade, você não sai igual. Mesmo que ainda não tenha visto o resultado, algo dentro de você já foi alterado. Sua percepção muda, sua energia muda, sua forma de enxergar possibilidades muda. E é essa mudança que permite que o que foi ativado no invisível comece a ganhar forma. Porque não existe manifestação sem preparação. Não existe resultado sem alinhamento. Enquanto você ora, caminhos começam a ser preparados. Enquanto você se posiciona, situações começam a se encaixar. Enquanto você mantém a mente firme, o processo continua avançando. E talvez você não consiga ver isso agora, mas você pode sentir. Existe algo diferente acontecendo, existe um nível de consciência sendo ativado. Existe uma clareza que não estava presente antes, e é exatamente isso que sustenta o milagre. Não apenas o que acontece fora, mas o que foi estabelecido dentro. Digite 1 para escrever o próximo tópico ou envie as alterações que deseja. 1. Como manter o fluxo de milagres depois da oração. Existe um erro que faz muitas pessoas perderem aquilo que já começou a acontecer. Elas oram, se conectam, sentem algo diferente naquele momento, mas depois voltam exatamente para o mesmo padrão de pensamento, para as mesmas atitudes, para a mesma forma de reagir à vida. E, sem perceber, interrompem o fluxo que tinha sido ativado. Porque o milagre não é apenas um evento isolado. Ele é um fluxo, e todo fluxo precisa ser sustentado. Não com esforço pesado, mas com consistência de posicionamento. Com uma decisão diária de permanecer alinhado com aquilo que foi iniciado.
Agora pensa nisso com clareza. Não adianta você viver um momento de fé e depois voltar para a dúvida constante. Não adianta declarar confiança e horas depois alimentar medo e insegurança. Isso cria um conflito interno que enfraquece o movimento que já estava em andamento. Manter o fluxo começa com vigilância sobre o que você permite entrar na sua mente. Pensamentos negativos vão surgir, isso é normal. Mas o que define o resultado não é o pensamento que aparece, é o pensamento que você escolhe alimentar. Quando você percebe um padrão antigo tentando voltar, você precisa interromper. Não com força, mas com consciência. Substituir dúvida por direção, substituir medo por decisão, substituir escassez por visão. E isso também se reflete nas suas ações. Pequenas decisões diárias começam a ganhar importância. Como você usa seu tempo, como você reage às situações, como você aproveita oportunidades. Tudo isso passa a ser parte do fluxo. Outra coisa importante é não depender de sentimento para continuar. Nem sempre você vai sentir motivação, nem sempre vai sentir certeza. Mas quem sustenta o processo não vive de emoção, vive de posicionamento. E quando você se mantém nesse estado, algo começa a se fortalecer. Sua mente se estabiliza, sua percepção se expande, sua confiança cresce. E isso cria um ambiente onde o que foi ativado pode continuar avançando sem interrupções. Agora entende isso. O milagre não termina quando a oração acaba. Na verdade, ele começa ali. E o que você faz depois define se aquilo vai crescer ou se vai se perder. E se você decidir sustentar esse fluxo, mesmo nos momentos em que nada parecer estar acontecendo, você vai perceber que as coisas começam a se encaixar de forma cada vez mais clara. Porque quando o alinhamento é mantido, o resultado se torna consequência. Digite 1 para escrever o próximo tópico ou envie as alterações que deseja. Os primeiros sinais de que sua vida financeira foi tocada. Existe um detalhe que faz toda a diferença no processo. A maioria das pessoas só acredita que algo mudou quando o dinheiro aparece. Mas quem entende o mover espiritual percebe os sinais muito antes disso. E esses sinais são sutis, mas extremamente poderosos. O primeiro sinal não é externo, é interno. É uma sensação de calma onde antes havia pressão. É uma clareza que surge sem explicação lógica. Aquela mente acelerada começa a desacelerar e no lugar da confusão surge direção. Isso não é coincidência, isso é resposta. Outro sinal é a forma como você começa a enxergar sua própria realidade. Situações que antes pareciam impossíveis passam a ter alternativas. Problemas que pareciam fechados começam a mostrar brechas. E você percebe que sua visão está mais ampla, mais estratégica. E isso se reflete nas suas atitudes. Você começa a tomar decisões diferentes. Pequenas mudanças que antes você não faria, agora fazem sentido. Você começa a agir com mais consciência, com mais intenção, sem aquele desespero que dominava suas escolhas. Também começam a surgir sinais ao seu redor. Conversas inesperadas, ideias que aparecem em momentos simples, oportunidades que parecem pequenas, mas carregam potencial. E quem está atento percebe. Quem está alinhado reconhece que isso faz parte do processo. Agora presta atenção nisso. Esses sinais são o início da manifestação. Não são o resultado final, mas indicam que algo já foi tocado. E ignorar isso pode fazer você perder o movimento que já começou. Porque quando você reconhece esses sinais, sua fé se fortalece. Você deixa de depender de algo grande para acreditar. Você passa a perceber que o processo já está em andamento e isso te mantém firme. E quanto mais você sustenta esse reconhecimento, mais os sinais começam a se intensificar. O que era pequeno começa a crescer. O que era sutil começa a ficar evidente.
E o que era invisível começa a ganhar forma. Muita gente perde essa fase porque não valoriza o começo. Quer ver tudo resolvido de uma vez. Mas quem entende sabe que cada sinal é uma confirmação de que o caminho está sendo preparado. E se você está percebendo isso agora, se algo dentro de você já mudou, mesmo que de forma leve, isso já é um indicativo de que sua vida financeira começou a ser tocada. E a partir daqui, o próximo passo não é duvidar, é continuar. Digite 1 para escrever o próximo tópico ou envie as alterações que deseja. 1. Por que alguns milagres acontecem imediatamente e outros não? Essa é uma das perguntas mais profundas que alguém pode fazer. Porque quando você vê alguém recebendo uma resposta rápida, uma mudança imediata, enquanto outros continuam esperando, surge uma dúvida silenciosa. O que faz essa diferença? E a resposta não está em favoritismo. Não é que Deus escolhe alguns e ignora outros. Existe um conjunto de fatores que influencia diretamente a velocidade com que algo se manifesta. O primeiro ponto é o nível de alinhamento. Quando uma pessoa já passou por processos internos antes, quando já ajustou pensamentos, crenças e atitudes ao longo do tempo, o ambiente dentro dela já está preparado. Então, quando ela ora, a resposta encontra espaço para se manifestar rapidamente. Já outras pessoas estão começando esse processo agora, estão tomando consciência, estão quebrando padrões antigos, estão se ajustando internamente. E nesse caso, a mudança também começa, mas ela segue um ritmo de construção. Não porque é menor, mas porque precisa ser estruturada. Outro fator importante é a resistência. Quanto mais uma pessoa segura medo, dúvida, insegurança e tenta controlar tudo, mais ela cria barreiras que atrasam o fluxo. Não é falta de fé, é excesso de tensão. É querer ver antes de confiar. E quando essa resistência diminui, o processo acelera, porque o fluxo encontra menos obstáculos. A pessoa passa a permitir em vez de tentar controlar cada detalhe. Existe também a questão da percepção. Às vezes o milagre já começou, mas a pessoa não reconhece porque está esperando algo muito específico, e enquanto ela não percebe os sinais iniciais, ela acredita que nada está acontecendo. Agora entende isso com clareza. Imediato não significa instantâneo em todos os casos, mas significa que o processo começa agora. Significa que algo foi ativado neste momento e a partir daqui começa a se desenvolver. E quando você mantém o posicionamento, quando você sustenta o alinhamento, quando você continua avançando mesmo sem ver tudo ainda, a manifestação se torna uma questão de tempo. O erro é comparar processos. O erro é olhar para o outro e esquecer que cada pessoa está em um ponto diferente da caminhada. O foco precisa ser no seu movimento, no que está sendo ajustado em você agora. E se você chegou até aqui, se você está entendendo isso, então algo já começou. Talvez não do jeito que você imaginava, talvez não no tempo que você queria, mas já existe um movimento em andamento. E a partir desse entendimento, você deixa de questionar e começa a sustentar. Porque quem sustenta o processo, inevitavelmente vive o resultado. Digite 1 para escrever o próximo tópico ou envie as alterações que deseja. Hoje começa uma nova história na sua vida financeira. Existe um momento em que você precisa parar de olhar para trás e reconhecer o que está acontecendo agora. Não é sobre o que deu errado, não é sobre o que faltou, não é sobre o quanto você sofreu tentando. É sobre o ponto em que você decide que a partir daqui tudo começa a ser diferente. Hoje não é só mais um dia. Hoje é o ponto onde você toma consciência de que não pode continuar vivendo no mesmo padrão. E essa consciência muda tudo.
Porque quando você enxerga, você não consegue mais fingir que não sabe. Talvez você tenha passado muito tempo se adaptando à escassez, aceitando situações que não representam o que você realmente quer viver. Talvez você tenha se acostumado a sobreviver, a resolver um problema de cada vez, sem nunca sentir que está avançando de verdade. Mas agora existe uma clareza, existe uma percepção de que isso não é definitivo, de que essa fase não define sua história. E essa percepção é o início da mudança. Hoje você não está apenas ouvindo, você está se posicionando, está decidindo que não aceita mais repetir os mesmos padrões. Está escolhendo alinhar sua mente, suas atitudes e sua fé com algo maior. E quando essa decisão é tomada de verdade, algo se firma dentro de você. Não é emoção passageira. É uma convicção silenciosa que te acompanha depois que o vídeo termina. Uma certeza de que você entrou em um novo ciclo. Agora presta atenção nisso. Não espere sentir tudo perfeito. Não espere ter todas as respostas. O que você precisa já foi iniciado. O que você precisa agora é sustentar esse novo nível de consciência, sustentar decisões diferentes, sustentar a postura de quem não volta mais para o lugar de antes. Porque o que define sua nova história não é um único momento, é a continuidade daquilo que você começou hoje. E a partir de agora, cada escolha sua carrega esse novo posicionamento. Cada atitude sua reforça esse novo caminho. E aos poucos, aquilo que começou dentro de você começa a se refletir fora. Hoje não é o fim de um processo. Hoje é o início de uma transformação real na sua vida financeira. E se você permanecer firme, você não vai apenas lembrar desse momento, você vai viver o resultado dele.